Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos dando continuidade, ao estudo da parábola dos talentos. Hoje é a segunda parte. Semana passada nós falamos da primeira parte, Hoje nós vamos falar a segunda e semana que vem nós encerraremos com a terceira parte, dividir em 3 partes para que a gente possa fazer um estudo um pouco mais minucioso. Eu vou ler aqui a parábola toda e depois a gente começa o nosso estudo. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, escavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com ele ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Em está bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu, com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10. Porque a qualquer que tiver a que será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. A gente já falou o que é talento, lembra? Semana passada nós falamos que talento era um peso de 26 a 36 quilos de ouro, ou prata, ou bronze. Depois, o talento passou a ser uma contagem de dinheiro. E aí, só depois que passou a ser esse cunho que nós temos hoje, que talento, uma pessoa talentosa, uma pessoa que tem algumas virtudes, tem algum jeito para alguma coisa, mas isso era um valor simbólico. Então, o talento, Jesus fala aqui em talento, e outra coisa, o talento, um talento referia-se a mais ou menos 19 mil dias de trabalho de um indivíduo. Porque eram 19 mil e poucos denários. Um denário representava um dia de trabalho. Então, uma pessoa, quando recebia 2 talentos, ele recebia talento para 39, mais ou menos 39 mil e poucos dias de trabalho. Olha só. E quando ele recebia 5, ele recebia, botando-se isso na ponta do lápis, dava quase 100 anos de trabalho. Então, só para a gente ver a importância que Jesus está dando aqui ao fato, só para que a gente possa ver. E aí, vamos lá. Depois de muito tempo, semana passada a gente falou sobre a distribuição, como é que foi para aquele que recebeu é o que acontece muito, as pessoas têm seus talentos, mas uns duvidam de Deus, outros têm medo de Deus, outros fazem ideia equivocada de Deus e aí não usam nada dos seus talentos. Então, depois de muito tempo, voltou. A gente não pode deixar de perceber nessas palavras uma referência direta à parúzia. O que é a parúzia? A segunda vinda do Cristo. Parúzia significa estar pessoalmente. Jesus diz
que estaria pessoalmente aqui na segunda vinda dele. Assim é o que o autor desse evangelho, Mateus, continua registrando parábolas cuja intenção é ensinar como devem ser os verdadeiros discípulos, enquanto aguardam a vinda de Jesus. Neste caso, o preparo não consiste na vigilância, como no caso da parábola das 10 virgens. Pelo contrário, trata-se de atividade na inquisição espiritual, em que o crente, a pessoa que está ligada, se utiliza de todo o conhecimento e capacidade na extensão mais ampla possível. Consiste em quê? Em se ocupar até que o Cristo volte, de coisas boas. Essa ocupação pode ser individual ou geral. As nações, por exemplo, são responsáveis pelo correto uso da luz espiritual que possuem, tanto quanto os são responsáveis os próprios indivíduos. Jesus voltará e requererá a prestação de contas da parte de todos os homens. É na transição de um mundo de expiação própria para um mundo regenerado. Para alguns, ele vem mediante a morte, os que estiverem desencarnados, estiverem no mundo espiritual. Para outros, virá em vida, os que estiverem vivos na hora da transição. Entretanto, gente, a forma pela qual ele preferir vir a nós não altera a exigência de que lhe prestemos conta. A demora pode ser longa, como a gente sabe, já tem 2000 anos essa promessa, mas esse retorno é inevitável. Porque está assim, algumas pessoas falam, mas Jesus não vai voltar. Eu não vou discutir ponto de vista dos outros, porque está escrito no Evangelho quando Jesus fala da parúsia. Parúsia é estar pessoalmente para resolver algum assunto. Jesus diz, eu vou ficar com o que Jesus diz, tá? É impossível cada um de nós escapar da prestação de contas. Toda vez que a gente desencarna, a gente tem uma prestação de contas. Só que vai chegar um ponto que a gente vai ter que prestar conta se ficamos ou não neste mundo. Isso é um fato. E não dá para a gente fingir que não existe. Esse versículo pode não estar falando aqui do juízo final, em seus elementos escatológicos, porque assim, juízo final, gente, as pessoas confundem muito com final do mundo. Não, é final de uma era. O termo que está lá significa final de uma era. Então, é isso. E aí, não obstante, estão envolvidos os mesmos princípios, isto é, a prestação de contas será um acontecimento que envolverá todos os indivíduos, todas as nações, sem distinção. O tempo dessa prestação de contas é a única diferença. É a única diferença. Cada um vai prestar conta. Após algum tempo, o termo pode ter tido a intenção de indicar, por exemplo, a igreja primitiva, que a parúsia poderia demorar-se por um longo tempo, embora seja verdade que a igreja em geral continuará a esperar esse evento em seus dias. Até o apóstolo Paulo, ele reflete essa opinião em suas epístolas. Para Jesus, para Deus, todavia os prazos que nos parecem longos não são significativos. O tempo de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. O que tem importância para ele é a correta aplicação das oportunidades, dos dotes que nos tiverem sido proporcionados. Isso é um fato. Isso nós temos. Entendeu? A gente, assim, John Hill, ele fala, em 1700 anos que já se passaram, olha só, lá em 1700 que ele fala, mas ele ainda não voltou. E isso é um longo período, segundo o cômputo humano, mas não segundo a maneira de Deus ver as coisas, pois, para ele, 1000 anos são como um dia, embora os santos se impacientem, porque amam, anseiam e apressam a vinda do Cristo. Contudo, embora pareça tardio, ele finalmente virá. Ele se manterá afastado a fim de dar tempo aos seus laboriosos ministros de exercerem todos os dons que ele lhes ortogou, a fim de que os preguiçosos não tenham meio de desculpa. Então, olha só, há 200 anos atrás, 200 e poucos anos atrás, o John Hill falou isso. E já se passaram mais de 200 anos. Por quê? Está se dando tempo para que a humanidade possa se transformar. E não possa dizer, eu não tive chance, foi muito rápido. Não. Os preguiçosos não vão ter desculpa. E aí começa os servos se aproximando. Começaram eles, primeiro 10. Esse servo avançou com passos confiantes, o primeiro. Ele não tinha nada a temer,
Nem mesmo de seu augusto senhor não tinha nada. Cumprir as suas ordens e negociar usando o seu engenho. É o que Jesus está comparando aqui. Aplicar a toda a energia e forças de que dispunha para negociar com seus investimentos. Havia trabalhado quando outros tinham ficado a dormir ou tiravam férias. Havia esperado e mesmo anelado pelo retorno do seu senhor, gente, para que pudesse mostrar-lhes o bom fruto de seu labor. Podia estar de cabeça erguida, sem pudor, sem medo. Esse primeiro servo é o retrato de um servo autêntico, de um servo fiel, um elemento digno do reino dos céus. Amou e serviu aos seus conservos. Tinha afeição no coração pelo seu rei, né, como fala aqui a parábola, e não queria envergonhar seu nome. Era homem capaz e empregou sua capacidade ao máximo, desenvolveu sua natureza moral, seu amor, sua simpatia, seu interesse pelos outros, sua compaixão pelos débeis, sua misericórdia para com todos. Ele fez um papel de cristão. Agiu o exemplo de Jesus, compartilhou de sua natureza e realizou sua obra, a obra do Cristo. Mostrou-se sério em seu desenvolvimento espiritual e também conduziu outros à compreensão de Cristo. Propagou o Evangelho. Mostrou-se apto para distinguir entre o bem e o mal. E teve visão clara do que é importante e do que é supérfluo. Quão, gente, lindamente essa palavra ilustra o estado de ousadia espiritual no dia do juízo, referido pelo apóstolo João. Olha o que João fala. Permanecei nele, para que, se ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28, capítulo 4, versículo 17. O servo fiel não precisa louvar a si mesmo. Não precisa fazê-lo. Sua obra o louvam e o seu Senhor ficará satisfeito. O que vai dizer quem somos é a obra que nós tivemos. A cada um será dado segundo as suas obras. Disse Jesus, a gente não pode esquecer isso. É um fato. Não podemos esquecer, gente. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa No Caminho de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Continuando aqui, né, sobre a questão dos servos que estavam se aproximando. O Senhor, ele examina o dinheiro. Basta-lhe um olhar para ver que o seu servo está fazendo bem. Aqui, no caso, o talento é para ver o que fez e o que não fez. Porque ele dobrou os talentos, ele aumentou essa capacidade. Nem ao menos precisa conferir para saber que verdadeiramente os 10 talentos estão ali. É a psicosfera que o indivíduo está emanando. Sabe que o servo diz a verdade. É pelo perispírito. Quanto maravilhoso é termos feito algo de valor nessa vida, gente. Que engrandece a gente. O Senhor mesmo nos concede os meios de retornarmos a Ele. Não podemos duvidar disso. De sermos conformados à imagem de Cristo. De compartilharmos a essência mesma do próprio Cristo, de sua imagem moral. A nós compete usar os meios que Ele nos concede. De certo modo, tudo vem por meio da graça de Deus. Tudo que existe na terra é por graça de Deus. Porque o Senhor é que entregou os talentos aos seus servos. Porque se Deus não quisesse, nós não teríamos talentos. Nós desenvolvemos os nossos talentos, conquistamos porque Deus permite. É um fato, gente. Sendo escravos, eles não teriam meios de agir independentemente. O simbolismo do escravo é aquele que está dependendo da autorização do seu dono. Não obstante tudo isso, usando o que foi dado pela graça, aquele servo duplicou a quantia que lhe foi entregue. Deus nos deu a vida, e através do direito à vida nós começamos a dobrar os talentos que temos, a desenvolvê-los. É exatamente esse princípio usado por Deus em seus tratos com os homens. Lançamos aqui os olhos para a questão das recompensas, que devem ser consideradas principalmente dotes extras para que sirvamos no reino eterno, gente.
coroas de justiça, pela participação da grande natureza moral de Deus, coroa da vida, pela participação da vasta e elevadíssima vida de Deus, o que é acompanhado pela transformação de nossa natureza, a fim de que possamos participar literalmente daquela vida que é grande característica da essência de Deus. Tudo vem da essência de Deus. Essa é a mais elevada mensagem do Evangelho, a qual tem seu centro na transformação de cada um de nós segundo a imagem de Cristo, no sentido mais literal possível, nos tornarmos espírito crísticos. As recompensas são, pois, uma participação e transformações espirituais. E a mesma pela qual tivermos usado a graça recebida é que determinará até que ponto será essa nossa participação. A doutrina, portanto, é importantíssima. Nada tem a ver o outro lado da existência com as possessões materiais. Pelo contrário, consiste do que seremos e do que faremos. O que fizermos nesta existência será consequência para outra, para a vida espiritual. Não podemos duvidar disso. E aí o que o Senhor fala? Muito bem. O grego tem aqui uma única palavra, bem. Quão grande e bela é essa palavra, sábia dos lábios do grande rei, sem nenhuma elaboração ou embelezamento. Todo conflito por que passamos neste mundo torna-se digno do sacrifício, contando que possamos ouvir essa expressão da parte dos espíritos superiores, da parte do Cristo. Uma única palavra, não de simples satisfação, mas de calorosa e deleitosa recomendação. E de que lábios, né, gente? E ainda, quanta alegria nessa saudação. Muito bem, excelente, Deus é assim, gente. Não é como um policial que quase espera apanhar os homens na prática do erro. O mundo é assim. Finalmente recompensa a aventura da fé. Esse fato não pode ser exagerado, pois a implicação da história é que a vida é como um campo fértil para o homem que corajosamente semeia a semente. Parábola das sementes. De que natureza são aqueles homens que conquistaram a aprovação do seu Senhor? Eles mostram-se prontos. Saíram imediatamente, conforme está no versículo 16. Não toleraram sonhos nem temores, mas puseram-se de devotos. Cristo era a sua principal preocupação. É o que eles fizeram. Eles foram trabalhar na seara do Cristo. Isso é o mais importante. E ele fala, servo bom e fiel. O bom aqui, por ser devotado, ser consagrado, ser fiel, por mostrar-se persistente e nobremente venturoso. Não havia pedido descanso, cria que trabalhar pelos outros e esforçar-se no sentido de obter o desenvolvimento real era bom para eles. Tem gente que quer que exista uma forma no mundo que divida tudo por todo mundo para que ele não faça nada. Mas Jesus diz que o servo bom e fiel sai para trabalhar. Mostraram-se bom porque não receberam em vão a graça de Deus, os talentos, né? Mas fizeram uso da mesma e se desenvolveram baseado nela, dessa graça que foram os talentos. Possuía aquela bondade íntima, isso é importante. Já havia começado a se transformar a imagem de Cristo. E já trazia a imagem da natureza moral de Deus em sua alma. É o indivíduo que está falando da reforma íntima. Essa qualidade assegurou a fidelidade dele, pois a verdadeira fidelidade é uma manifestação da natureza ou essência interna. Isso vem de dentro do indivíduo. E aí ele fala, sobre muito te colocarei. 5 talentos, o fruto de mais de 90 anos de trabalho, gente. Tratando-se apenas de um homem comum. E uma quantia aqui reputada como pouca pelo grande rei. Para ele, realmente, encontramos um estado humilde, mas ele deseja fazer-nos alcançar até a verdadeira grandeza, até uma concessão de dons realmente exaltados. Embora os talentos fossem uma grande quantia, segundo o cômputo humano, e embora os homens que os usaram se tivessem mostrado grandes, contudo, em comparação com o que Deus tenciona fazer com uma pessoa, transformando-a segundo o modelo que é o próprio Cristo, tanto moral como metafisicamente, essa grandeza tem de ser reputada pequena. Quando a gente compara o talento com o que a gente vai se tornar um dia, isso é muito pequeno. Pelo contrário, o céu
é assinalado por descanso conforme os homens entendem esse termo. Pelo contrário, o céu é assinalado por uma estrutura metafísica cada vez maior. Dotados dessa capacidade grandemente aumentada, ficaremos encarregados de maior serviço e responsabilidade. Não vai ter moleza. Quanto mais a gente cresce, mais a gente vai ter que realizar. Possuiremos o muito que é contratado com pouco dessa vida, por mais que esse pouco pareça muito para os homens mortais, para nós. O mundo por vir, e dessa forma vinculado pela lei da continuidade, aquele mundo no qual vivemos, e aquele que tiverem usado os seus talentos de forma a conduzirem muitos à justiça, receberão novas tarefas de ação, que ultrapassam todos os sonhos naquele mundo onde os laços de fraternidade que tiverem sido formados na Terra não serão extintos. Mas, pelo contrário, conforme cremos, reverentemente serão multiplicados e fortalecidos. Quanto mais a gente cresce, mais a gente vai levar os nossos amores, vão levar as nossas virtudes. Isso é uma verdade. Essa é uma elevada expressão do que essa parábola procura ensinar. A obra de Deus jamais termina, gente. Mas sempre se desenvolve mais e mais. Jesus trabalha até hoje, é um espírito puro. Deus desenvolve instrumentos para esse serviço. Vai a novos mundos. Quando chegarmos à condição de espírito Cristo, vamos estar aí governando mundos. O uso correto que fizermos dos talentos, que Ele nos der, o que são os dons espirituais, é o que nos prepara para continuarmos a servi-lo em níveis superiores. E, ao mesmo tempo, vamos sendo transformados em nossa vida para sermos capazes de servi-lo melhor, cada vez mais. Nossa medida espiritual corresponde sempre à nossa capacidade e servimos sempre de acordo com essa capacidade. As recompensas, por isso mesmo, serão algo mais do que riquezas. Essa recompensa consiste do que acontecerá conosco e do que poderemos fazer então, dotados desse envolvimento muito mais profundo. O alvo é a possessão da própria vida de Deus em Cristo. Nos tornarmos Cristo, sendo moralmente perfeito, não menos que o próprio Cristo, gente. Possuindo substância ou essência inferior à natureza de Deus, mas igual à do próprio Cristo. Isso é um fato. Isso a gente tem que ter em nossas mentes. Entra no gozo do seu Senhor, fala. A palavra gozo, que aqui aparece, tem sido compreendida de diversas formas pelos intérpretes. Alguns pensam em chara, né? Gozo, alegria, usam a palavra chara. Gozo, alegria, é uma referência à festa que era celebrada quando da volta do Senhor. A festa seria símbolo da participação que temos no reino dos céus ou nos lugares celestiais, nos mundos celestiais. Certamente que isso é capaz de produzir uma alegria profunda e de origem divina. Alford compara essa alegria com aquela que é referida em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, e Isaías também, capítulo 53, versículo 11. Esta fala daquele estado emocional de profundo regozijo que nos é oferecido no lar celestial. Trata-se-ia de um estado de êxtase constante e não de uma emoção passageira, e que a vida no mundo de Deus produzirá em nós. Quanto mais nós crescemos, mais vamos trabalhar e mais vamos nos tornar próximos de Deus. Entra no gozo do Senhor, que coisa bonita. Entra significa compartilha. Eu e o Pai somos um, eu compartilho do pensamento de Deus. Conforme aparece também na tradução Good Speech, é compartilhar. Compartilha do gozo do teu Senhor. Mateus escrevia aqui a alegria da vida eterna, gente. Da vida que nós temos junto a Deus. Nos tornando cada vez mais espíritos puros através da reencarnação. A gente vê isso em Mateus capítulo 19, versículo 17. Existem três condições que criam esse estado de júbilo. Em primeiro lugar, os redimidos sentem alegria um com os outros, nas renovadas relações que certamente serão aprofundadas e elevadas. O companheirismo será renovado. Aquele que tiverem vivido em laços espirituais íntimos não poderão gozar ali de menor intimidade espiritual. E em segundo lugar, os redimidos receberão a alegria da responsabilidade aumentada. Em terceiro lugar, eles terão a grande alegria de possuir poderes multiplicados sobre a natureza como a transformação de seu ser. E é dessa maneira que participaremos do gozo do nosso Senhor Jesus. Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez com o nosso programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.